Sermão do Monte, capítulo 7, parte final. Justiça e bem-aventurança. Observe, por conseguinte, quão mais profunda e vasta é essa ideia do que aquela opinião, bastante comum entre os homens, que só define o relacionamento entre os povos e coisas nesse sentido. Porém, o conceito em foco ainda é mais amplo do que isso que dissemos acima. Esse conceito indica o anelo do homem por ver-se livre do próprio desejo de pecar, porquanto tal homem, já ouvimos ao examinar-se realisticamente à luz das Escrituras, não somente tomou consciência que está vendido ao pecado, mas pior ainda, continua afeiçoado ao pecado, continua desejando pecar, mesmo depois de ver que está errado, ainda o quer. Por outra parte, o homem que tem fome e sede de justiça é o homem que deseja ver-se redimido de todo o desejo de pecar, não apenas em atos externos, mas também desde o seu próprio íntimo. Em outras palavras, tal indivíduo anela por aquela libertação do que poderíamos chamar de poluição do pecado. O pecado é algo que polui a própria essência de nosso ser e de nossa natureza. Crente é aquele que deseja ver-se liberto de todas essas coisas. Talvez pudéssemos apresentar um sumário da questão. Ter fome e sede de justiça é desejar ver-se livre do próprio eu, em todas as suas horrendas manifestações, em todas as suas facetas. Ao considerarmos o homem manso, vimos que tudo quanto essa qualidade de mansidão envolvia é que ele era isento de egoísmo, em todas as suas formas e variedades. O autointeresse, o orgulho, a paciência, a autoproteção, a sensibilidade exagerada, a ideia de que todas as outras pessoas são contrárias a ele, e o desejo de proteger e glorificar ao próprio eu. Essa é a atitude que provoca conflitos entre as pessoas e também os conflitos entre as nações, a imposição do próprio eu aos nossos semelhantes. Ora, o homem que tem fome e sede de justiça é o homem que anela por estar isento de tudo isso. Ele quer ser emancipado do autointeresse em todas as suas variações e formas. Até agora, tenho falado sobre o problema de uma perspectiva um tanto negativa. Porém, permita-me colocar o ponto em um sentido positivo, conforme passo a dizer. Ter fome e sede de justiça não é outra coisa senão o desejo do homem de ser positivamente santo. Não posso imaginar melhor maneira de definir a questão. O homem que tem fome e sede de justiça é o homem que deseja ser um exemplo das bem-aventuranças em seu viver diário. É o homem que quer exibir o fruto do Espírito em cada uma de suas ações, bem como na totalidade de sua vida e de suas atividades. Ter fome e sede de justiça é anelar ser como o homem descrito no Novo Testamento, o novo homem em Cristo Jesus. É isso que é aqui frisado, isto é, que todo o meu ser e que toda a minha vida adquiram essa natureza, e posso ainda ir um pouco mais adiante. Significa que o supremo desejo na vida de uma pessoa é conhecer a Deus e desfrutar do companheirismo com Ele, andando com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, em plena luz, esclareceu João. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, como está em 1 João capítulo 1, versículo 3. E disse igualmente aquele apóstolo: Deus é luz e não há nele treva alguma, como está em 1 João capítulo 1, versículo 5. Estar em comunhão com Deus significa andar na luz,
em companhia de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, em bendita pureza e santidade. Sim, o indivíduo que tem fome e sede de justiça é o indivíduo que anela por essa comunhão acima de qualquer outra coisa. E depois de pesadas todas as coisas, isso nada é senão o desejo de parecer-se com o próprio Senhor Jesus Cristo. Olhemos para Ele, consideremos o seu retrato falado nos 4 evangelhos, olhemos para Ele enquanto esteve nesse mundo, sob forma humana, olhemos para Ele em sua obediência positiva à santa lei de Deus, olhemos para Ele em suas reações diante dos outros homens, em sua gentileza, em sua compaixão, em sua natureza sensível. Olhemos para Ele em suas reações para com seus adversários e para com tudo quanto lhe fizeram. Esse é o retrato de Cristo. E você e eu, de acordo com a doutrina neotestamentária, temos nascido de novo e fomos amoldados de novo segundo aquele padrão, aquela imagem. Por conseguinte, o homem que tem fome e sede de justiça é o homem que quer ser parecido com esse retrato. O seu supremo desejo é assemelhar-se a Cristo. Pois bem, se a justiça consiste nisso, consideremos agora aqueles outros vocábulos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ora, esses vocábulos são importantíssimos, porque nos levam até o aspecto prático da questão, que significa ter fome e sede. Como é óbvio, isso não significa que sentimos que podemos atingir a justiça em virtude de nossos próprios esforços. O ponto de vista profano encara a justiça sob esse prisma, concentrando toda a atenção no próprio homem, mas isso somente produz o orgulho pessoal do fariseu, ou a empáfia de alguma nação contra as outras nações, como se ela fosse melhor e superior às demais. Tudo isso conduz àquelas coisas que o apóstolo Paulo alistou em Filipenses 3, mas que ele ali desconsidera, taxando-as de refúgio, tais como a autoconfiança e a crença nas próprias possibilidades. Ora, ter fome e sede de justiça é evidente, não pode apontar para o esforço próprio, porquanto logo na primeira bem-aventurança somos informados que devemos ser humildes de espírito, a própria negação de toda espécie de autodependência. Pois bem, o que significa ter fome e sede de justiça, afinal? É lógico que estão em pauta coisas simples, como aquelas que passamos a enumerar. Significa que temos consciência das nossas próprias necessidades, de nossa mais profunda necessidade. Vou ainda adiante e afirmo que significa a tomada de consciência de nossa desesperadora necessidade. Fica destacada uma profunda consciência de nossa tão tremenda necessidade ao ponto de nos causar dor. Ressalta uma necessidade que tem prosseguimento enquanto não for inteiramente satisfeita. Não devemos pensar apenas em algum sentimento passageiro, algum desejo efêmero. Você deve estar lembrado de como Oséias declarou que a nação de Israel, por assim dizer, vivia sempre buscando o arrependimento, somente para cair novamente em pecado. Isto posto, a justiça de Israel, asseverou o profeta, é como a nuvem da manhã. Aparece por um instante, somente para desaparecer dentro de pouco tempo. O reto caminho, conforme ele indicou, é descrito pelas suas palavras. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como está em Oséias capítulo 6, versículo 3. Fome e sede não são sensações passageiras. A fome é profunda e forte, que continua enquanto não for satisfeita. A fome fere e é dolorosa.
essa fome espiritual assemelha-se à fome e à sede reais. É algo que continua se intensificando e que deixa o indivíduo simplesmente desesperado. É algo que provoca sofrimento e agonia. Sugiro uma outra comparação. Ter fome e sede de justiça assemelha-se ao indivíduo que almeja atingir certa posição. Tal homem não descansa nem pode ficar quieto, mas está sempre trabalhando e labutando. Ele pensa a respeito de seu alvo e sonha com o mesmo. A sua ambição é a paixão controladora de sua vida. Ora, ter fome e sede, neste texto, assemelha-se a isso. Assemelha-se ao indivíduo que tem fome e sede, da posição vantajosa que almeja. Também poderíamos comparar esse anelar às saudades que alguém sente por outrem. No amor, sempre há grande fome e sede. O desejo mais forte daquele que ama é estar na companhia do ser amado. Se houver separação entre os dois, aquele que ama não terá descanso enquanto não se verificar novamente a união. Ter fome e sede, nem preciso lançar mão dessas ilustrações. O salmista sintetizou perfeitamente tudo isso em uma sentença que se tornou clássica. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, como está em Salmos 42, versículos 1 e 2. A pessoa tem fome e sede de Deus. Esse é o ponto. Quero citar algumas palavras do notável John Darby, as quais, conforme penso, expressam admiravelmente bem a questão. Declarou ele: ter fome não é o bastante. É mister que eu esteja realmente morrendo de inanição, para que possa saber o que está no coração de Deus ao meu respeito. E em seguida vem a declaração que exprime de forma perfeita a questão inteira. Disse ele: quando o filho pródigo teve fome, queria alimentar-se das bolotas jogadas aos porcos. Mas, quando estava morrendo de inanição, voltou para o seu pai. Sim, esta é a questão inteira. Ter fome e sede, na verdade, significa estar desesperado, estar morrendo de inanição, sentir que a vida se esvai, significa perceber minha urgente necessidade de ajuda. Ter fome e sede de justiça, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma pelo Deus vivo. Em último lugar, consideremos de passagem o que foi prometido às pessoas dotadas dessa virtude. Vemos aí uma das declarações mais gloriosas, graciosas e profundas que se podem achar na Bíblia inteira. Felizes, felizes, bem-aventurados, dignos de encômios são aqueles que assim têm fome e sede de justiça. Mas por quê? Bem, é que eles serão fartos, eles receberão aquilo que tanto desejam. O Evangelho todo está encerrado nessa ideia. Até que ponto chega o Evangelho da graça divina? Tudo é uma dádiva da parte de Deus. Ninguém jamais ficará farto da justiça. Ninguém sentir-se-á jamais abençoado à parte de Deus. Para que essa bênção seja obtida, toda a preparação que ele requer é que você perceba o quanto necessita dele e nada mais. Quando você e eu reconhecermos a nossa mais profunda necessidade, essa fome e esse padecer e inanição, essa morte que nos ameaça por dentro, então Deus haverá de satisfazê-la.
Deus haverá de conceder-nos essa dádiva bendita. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Como está em João capítulo 6, versículo 37. Ora, essa é uma promessa absoluta. E assim, se você realmente tem fome e sede de justiça, então será satisfeito. Não há o que duvidar no tocante a isso. Certifique-se de que não está tendo apenas fome de alguma bênção. Antes, tenha fome e sede da própria justiça. Anele por ser semelhante a Cristo. E então você receberá isso e igualmente a bênção. Como é que tudo isso acontece? Acontece, e essa é exatamente a glória do Evangelho. Acontece imediatamente, graças a Deus. Serão fartos, sem tardança. Tudo ocorre desse modo. Assim que verdadeiramente desejamos a justiça, somos justificados em Cristo, devido à sua retidão, e é removida a barreira do pecado e da culpa que se erguia entre nós e Deus. Confio que nenhum dos meus leitores se sinta incerto ou infeliz a esse respeito. Se você realmente confia no Senhor Jesus, se você crê que Ele morreu naquela cruz por sua causa e em resgate por seus pecados, então você foi perdoado. Você não tem mais necessidade de pedir-lhe o perdão, pois já foi perdoado. Cumpre-lhe agora agradecer a Deus por isso, por haver sido plenamente satisfeito com a sua justiça, com a justiça de Cristo, que lhe foi imputada. Doravante, Deus está olhando para você através da retidão de Cristo e não mais enxerga o seu pecado. Deus o está contemplando como um pecador a quem ele já perdoou. Você não está mais sujeito à lei, mas está debaixo da graça. Você está pleno da justiça de Deus em toda essa questão de sua situação diante de Deus. Em toda essa questão da sua justificação, uma gloriosa e admirabilíssima verdade. O crente, portanto, sempre é o homem que sabe que os seus pecados lhe foram perdoados. Não pode ser alguém que ainda busca o perdão, porquanto reconheceu que já foi perdoado, que já foi gratuitamente justificado em Cristo, devido à graça de Deus. Agora ele é considerado justo, neste preciso momento, na presença de Deus Pai. Desarte pode dizer, juntamente com Augustus Toplady, no meu Deus e da lei está visto. Seu terror não me pode arguir, pois o sangue e obediência de Cristo meus delitos fizeram sumir. Graças a Deus, tudo acontece prontamente. Todavia, também devemos pensar que se trata de um processo contínuo. Com isso, quero dizer que, conforme já ficou demonstrado, o Espírito Santo começa a livrar-nos do poder da poluição do pecado, operando desde o nosso homem interior. Precisamos ter fome e sede dessa libertação, a fim de sermos soltos desse poder e livres dessa poluição. Ora, se você tiver fome e sede desse livramento, sem dúvida haverá de obtê-lo. Virá o Espírito Santo e operará em você, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Cristo virá a você, passando a viver a sua vida em você. E na medida em que Ele estiver vivendo em você, você será crescentemente libertado do poder, do pecado e da sua poluição. Você será capacitado a tornar-se mais que vencedor, sobretudo quanto porventura vier a assaltá-lo.
E isso de maneira tal que você não somente obterá essa resposta e essa bênção de forma imediata, mas também essa operação prosseguirá sem cessar, enquanto você estiver andando com Deus Pai e com Cristo, contando com a vida do Espírito Santo no seu íntimo. Você receberá forças para resistir a Satanás e ele fugirá de você. Você será capaz de oferecer resistência ao diabo, podendo defender-se de todos os dardos inflamados do adversário. E durante todo o tempo terá prosseguimento a obra divina, operante em seu interior, livrando-o da poluição. Mas, como é lógico, finalmente essa promessa terá um cumprimento cabal e absoluto na eternidade. Aproxima-se o dia em que todos quantos estão em Cristo e a Ele pertencem, postar-se-ão na presença de Deus como indivíduos sem culpa, sem defeito, sem mancha e sem ruga. Todas as falhas terão desaparecido. Ficará um homem novo e perfeito, dotado de um corpo perfeito. Até mesmo esse meu corpo de humilhação será transformado, glorificado, a fim de tornar-se semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Haveremos de estar de pé na presença de Deus, absolutamente perfeitos de corpo, alma e espírito. O homem inteiro revestido de uma justiça perfeita, completa e plena, a qual deveremos receber da parte do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, topamos nesse ponto, uma vez mais, com um paradoxo. Você já observou a aparente contradição que há em Filipenses 3? Paulo afirma: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 12. E então, poucos versículos adiante, afirma ele: todos, pois, que somos perfeitos, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 15. Haveria nisso alguma contradição com o que ele acabara de dizer? De maneira nenhuma, pois, segundo a Bíblia nos ensina, o crente é um ser perfeito e, no entanto, continua sendo cada vez mais aperfeiçoado. Diz Paulo aos crentes de Corinto: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, como está em Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Nesse exato momento, já me encontro perfeito em Jesus Cristo. Não obstante, continuo sendo aperfeiçoado. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Sim, Paulo dirigia-se àqueles que são crentes, àqueles que já estão perfeitos quanto a essa questão da compreensão sobre o caminho da retidão e da justificação. Não obstante, para nós, que somos crentes, essa exortação deve ser entendida em determinado sentido, como se estivesse escrito: portanto, prossigamos para a perfeição. Não sei como é que você se sente diante de tais verdades, mas, para mim, elas são fascinantes. Percebe-se nelas que o crente é alguém que, ao mesmo tempo em que tem fome e sede, também está sendo satisfeito. Entretanto, quanto mais se satisfaz, tanto mais tem fome e sede. Essa é a bem-aventurança da vida cristã. Ela continua. Chegamos a um determinado estágio da santificação, mas não descansamos nesse ponto pelo resto dos nossos dias. Antes, vamos sendo transformados de glória em glória,
até assumirmos nosso lugar no céu. Todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça, como está em João capítulo 1, versículo 16. Sim, temos recebido graça acrescentada à graça. Essa bênção tem prosseguimento, perfeitos, mas ainda não completamente perfeitos, tendo fome e sede, e, no entanto, recebendo satisfação. No entanto, sempre anelando por algo mais, nunca tendo o bastante, porquanto tudo é tão glorioso e admirável, plenamente satisfeitos em Cristo, mas, sem embargo, impelidos pelo supremo desejo de o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, como está em Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Você já se sente satisfeito? Você está sendo abençoado nesse sentido? Você sente fome e sede? Essas são as perguntas que realmente importam, e esta é a promessa graciosa e gloriosa para todos os tais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.